Bom dia, vocês que estão entrando agora. Obrigada por cada um que está aqui. Ficamos muito felizes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. Algumas pessoas que fazem os fazedores de cultura da nossa região, e hoje nós vamos estar falando com o Rei Souza, essa pessoa multicultural, onde tem vários trabalhos aí pelo mundo, né? Mundo afora que nós temos e que a gente não sabíamos, né? Então, que hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Rei Souza, essa pessoa maravilhosa e que já está chegando aí. Vamos aguardar um pouquinho, vocês que estão entrando agora. Eu quero falar um pouquinho para vocês o que é o Vamos Conversar. Qual foi a ideia que nós tivemos, né, do Vamos Conversar? O Vamos Conversar veio com uma proposta, né, o nosso objetivo é conhecer pessoas que nos inspiram e que possa vir nos inspirar. Em especial pessoas ligadas à arte, à cultura, elementos mais do que nunca necessários, que mostra-se como fatores que nos unem agora mesmo à distância, né? Vamos juntos ajudar a construir uma rede de colaboradores e de conhecimento entre os profissionais da cultura da nossa região. Então eu fico muito feliz por vocês estarem aqui com a gente e que vamos falar um pouquinho hoje sobre cultura, né? Com o Rei Souza. Então ele já está entrando aí. A gente fica muito feliz com a presença de cada um que está aqui hoje. Eu quero agradecer imensamente a cada um que está aqui, o Lupe, o João, a Andresa, Laerte, o Henry, o Marco Antônio, nosso convidado de quinta-feira, o Ricardo Fontes, um abraço, Lorena, obrigada por estar aqui com a gente, o Joardo, a Larice, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou aguardando o Rei, ele já está aqui com a gente, então já vamos começar a falar com ele. Bom dia, seja bem-vindo. Vou falar um pouquinho quem é Rei Souza, Reinaldo Souza, mais conhecido como Rei Souza. Artista visual, cineasta, músico e escritor. Teve várias exposições, vários trabalhos em exposições e no cinema participou de vários festivais nacionais e internacionais. Este é Rei Souza. Rei, fala um pouquinho pra gente sobre você, como a arte, como a cultura entraram na sua vida e como que você também é um artista multimídia e que cria vários trabalhos super diferentes. Qual foi o seu primeiro trabalho? Como que você experimentou? E qual foi esse caminho que você começou? Então, eu queria agradecer aí o convite, né? Primeira live aí. Primeira live a gente nunca esquece, né? Que bom, nós que ficamos felizes. Tipo assim, eu sempre tentei correr ao máximo dessa parada assim, porque como é novo, né? Você não sabe o que pode sair disso. Você fica meio, pô, mas o que quer dizer esse rolê de live, né, cara? E aí chegou o convite, eu falei, vamos experimentar pra ver, né, cara? Tipo, o que sai, né? O que é possível essa parada de live? Estamos aí tentando. Então, se ocorrer algum erro aí, sei lá, não falar o que, saca, deveria falar e tal, a gente vai ajustando aí na medida do possível, né? Não preocupe, nós estamos aqui para ter uma conversa, vou falar sobre você, para a gente ter essa ligação, aumentar essa rede de fazedores. Massa. Então, eu começo com arte, minha iniciação com arte começa com o rap, né? Quando eu era moleque, o rap me chamou muita atenção, foi a primeira parada, assim, que me levou a me formar mesmo, assim, dentro da arte foi o rap. Porque o rap me levou a escrever, né? E, assim, ouvindo Racionais, tá aí DJ1, GOG, né? Galera de Brasília. E eu queria escrever, queria cantar rap. E
percebendo assim que minha escrita não era muito boa, eu passei a frequentar a biblioteca. E ali eu lia poesia, ficava lendo para praticar a escrita, né, para melhorar a escrita. E então eu fui tomando gosto pela literatura. Quando eu vi, eu já estava lendo, já estava curtindo Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. E aí eu ficava dividido, eu já não escrevia mais rap, eu ficava mais inspirando em literatura, sabe? Mas continuava curtindo o rap ali. E aí eu conheci Chekhov, conheci os russos e tal, aí passei a escrever, a praticar o conto. Tipo, foi uma parada assim que me puxou, sabe? Que me sugou por completo. Aí eu falei, pô, isso assim, a gente que é da periferia quer fazer arte, mas sabe das dificuldades para realizar a arte, entendeu? Para você ter o suporte, para você ter o acesso. E a literatura você precisa de papel, caneta e uma biblioteca pública, sabe? E eu tinha isso. Então eu pegava minha bicicleta, ia para a biblioteca e lá lia horas e horas, pegava livro emprestado, chegava em casa e aí lia, escrever. Então a literatura, igual você tinha falado que não sabia que eu era escritor, né, que eu Escritor. escrevia. E eu pratiquei a literatura até os 27 anos, assim, frequentemente, todo dia, né? Eu praticava literatura, porque foi uma arte que me ajudou muito a desenvolver o meu enxergar as coisas, a minha forma de ver o mundo. E a partir dos 27 anos de idade, com a chegada da internet, a internet foi um... Eu acho que eu tenho dois mestres assim no caminho, um é a literatura e o outro é a internet, né? A internet não é só um mestre no meu caminho, como também foi uma das minhas faculdades, né? Com a chegada da internet, assim, tudo se abre, assim, absurdamente, né? Porque com a internet eu começo a ter acesso a coisas que, para quem é da periferia, é complicado, que principalmente o conhecimento, né? Tanto o conhecimento quanto o diálogo com outros universos, né? E com a internet eu passei a ter acesso a outros mundos, a ter acesso a tutoriais, a ter acesso a imagens, a produções de imagens, sabe, eu iniciei uma outra fase com o acesso à internet, que é um processo que começou ali, né, com os primeiros governos do PT, né, de levar a internet para a periferia, né, isso foi uma parada muito importante para muita gente, para mim principalmente. E aí eu começo a investigar a imagem em si, né? Porque eu sempre trabalhei com a imagem, porque a literatura você trabalha com a imagem, só que você utiliza a palavra para produzir a imagem na cabeça da pessoa. Na verdade, você encadeia as imagens para formar essa imagem na cabeça da pessoa e fazer essa imagem se movimentar. Então, trabalhar com literatura é também trabalhar com imagem nesse aspecto. Então, eu sempre provocava essa imagem na cabeça, sempre... E não é só provocar a imagem, é provocar um certo tipo de imagem. Então, já é um processo estético também, que você busca criar a partir da palavra, né? Então, quando eu vou para a fotografia, com a internet, eu tenho acesso à fotografia. Primeiro, eu tenho acesso ao coletivo, né? A gente que estudava na USP, gente que estudava, gente de Fortaleza, gente do Sul, sabe? E aí eu fui tendo acesso com essas pessoas que são outros universos, né? E elas foram me despertando outras vontades, outros desejos e tal. E aí eu fui, a partir desses encontros, eu fui investigando e fui descobrir que eu gostava muito de produzir, de fotografia, né? Sempre gostei, mas não sabia que eu era capaz de criar, né? Então eu comecei a produzir imagens a partir da internet, a partir desses encontros, e daí pro cinema foi um pulo, e para música também, para você ver, música, cinema e fotografia é uma parada que surge graças à internet para mim. Olha, E que... tô me alongando muito, assim, vai me falando aí, senão... Não, tá ótimo. Mas é interessante que uma linguagem foi buscando a outra, né? Você Isso. acabou pegando... E o seu primeiro trabalho com a exposição fotográfica, conta pra gente como que foi sua relação com a imagem estática, né? Que você foi para a imagem estática e quais as provocações que você busca. Porque o seu trabalho é bem diferenciado. A gente vê, igual eu falei, quando a gente olha um trabalho seu, sabemos que é seu. No cinema, na fotografia, então assim, me fala um pouquinho como que foi isso, como que foi esse primeiro trabalho, essa primeira exposição.
Então, começa com a internet. Tudo, a internet é de um valor fundamental na minha vida, assim, no meu processo. Tinha um site que foi criado por um processo chamado Creative Commons, que é uma licenciatura de produção para a internet. Eu não lembro o nome do site agora, mas a gente tinha contato com muitas pessoas, então eu tive contato com vários escritores. Eu, inclusive, viajei para São Paulo para encontrar alguns, para o interior de São Paulo também. Participei de um coletivo graças à internet e tal. E aí, nesse coletivo, eu comecei, depois de um ano produzindo imagem, eu fui convidado por esse coletivo para fazer uma exposição lá no metrô de São Paulo, sabe? E eu participei com uma imagem. Foi minha primeira exposição. E foi a exposição que, como a gente participava de um grupo assim que queria muito fugir dos padrões, né, não se interessava muito por galeria, se interessava mais pelo público mesmo, pelo espaço público. A exposição foi feita no metrô, nas paredes e tal. E foi uma experiência muito foda, assim, porque não sabia, eu não sabia, um ano antes eu não sabia que poderia estar participando daquilo, né? E assim, a partir daquilo ali eu comecei a trabalhar de forma mais séria com a imagem. Inclusive, é a mesma época que surge o Instagram, 2010. Eu começo a usar o Instagram como plataforma de experimentação, sabe? Produzi muito no Instagram e, tipo, tive contato com gente de todo mundo, com várias formas de produzir imagem. Foi outra coisa que me impregnou pra caramba. Você E fala é, da minha forma de produzir, né? O que você pode falar? sim, e é interessante porque o seu trabalho tem um diferencial e você fez várias exposições. Essa foi a primeira, né, em 2010, né? Foi Mas a você primeira. já fez mais de 10 exposições. E como que foi essa, essa linguagem que você busca, essas provocações? Como que você se identificou com elas? Pois é, aí eu parto para essa pesquisa e aí eu vou percebendo que me interessa investigar algo no interior dessa imagem, sabe? Me interessa buscar um ordenamento dentro dela. É uma investigação de... Sabe o menino que pega o brinquedo e quebra tudo para ver o que tem lá dentro, sabe? O meu trabalho, ele parte disso. Eu não você fala que o que tem de... quando eu olho um trabalho meu, eu vejo que tem algo de muito particular, assim, não é de... Sabe que é meu porque, assim, porque tem essa energia de querer quebrar algo dentro para ver o que tem, sabe? Eu produzo para transformar toda a experiência, tudo o produzido numa experiência, tanto para mim quanto para o outro. Para mim continua uma experiência. Às vezes eu olho uma imagem minha ou um filme, eu gosto de me portar como espectador dele. Eu acho que a primeira pessoa que tem que provocar é a mim mesmo. Às vezes eu tenho que gerar um estranhamento comigo mesmo, falar, poxa, essa imagem, cara. É um processo de abertura, você abre mão daquilo. É por isso que às vezes eu refaço imagem, às vezes eu abro mão da imagem assim, até de alguns trabalhos assim. Quando eu entrei no cinema, por exemplo, comecei a produzir filmes, eu percebia que as pessoas trancavam seus vídeos assim, fazia o filme, trancava seus vídeos e esperava 1, 2, 3 anos até que o filme circular e outra coisa. Eu não aguentava, eu esperava um ano no máximo, porque me interessava esse vídeo se abrir e ele utilizar a energia da internet para ir para outros rumos, sabe? E eu sempre recebi mensagens assim de pessoas que se interessaram muito por alguns dos meus trabalhos, graças a essa abertura que a internet está, né? A internet para mim é tipo uma galeria em tempo integral, né? Aberta para um público imenso que você não tem controle. Então, você soltar esse trabalho na internet, deixar ele disponível com o público, faz parte do experimento também, faz parte da experiência, saca? De ver o que essa imagem pode, para onde essa imagem pode ir, do que ela é capaz, sabe? Me interessa muito entender isso. Então, a minha imagem, ela é um ente provocante, sabe? Ela tem que provocar, ela tem que se desdobrar no tempo. Então, o meu trabalho em cinema também traz isso. O meu trabalho em literatura, ele está ficando mais nos blogs, assim, eu trabalho mais nos blogs, eu produzo no Medium também, mas estou produzindo constantemente. Eu penso em breve, assim, lançar
produzir um livro de contos, assim, porque eu acho que é algo que eu devo à literatura. Mas eu não atuo nela, assim, com Com tanto empenho. exclusividade, Isso, né? isso. Porque tem um lance que a Maya Deren, que é uma cineasta experimental eslava, mas que radicou nos Estados Unidos, ela diz que se encontra muito comigo. Ela diz que ela escrevia poesia, mas quando ela encontrou o vídeo, ela percebeu uma libertação dessa poesia. Você está entendendo? Aham. Com o vídeo você consegue potencializar essa poesia, você consegue libertar ela. Não que na literatura ela seja reduzida, sabe? Mas você consegue pegar a sua vontade de produzir e expandir ela ainda mais. Então, no vídeo, como na música também, você pode pegar esse desejo de poesia, que o desejo de poesia ele está em toda a produção. A poesia é assim, existe a poesia mesmo, você trabalha versos, rima, cria imagens oníricas e tudo mais, mas tem a poesia que se apropria de todos os outros trabalhos, como da música, de um conto, de um vídeo e tal. E essa poesia, ela, com o vídeo, com a imagem, movimento e o som, você consegue resultados assim absurdos, né? Você consegue Tem outras mergulhar possibilidades, né? em muitas outras. Então, quando eu descobri o vídeo, quando eu passo para o vídeo, aquilo me arrebata de uma forma que, desde então, eu estou aí, desde 2007, nisso, direto, produzindo. Que interessante. E me fala um pouquinho, porque você caminhou, os seus trabalhos, então saiu da literatura e foi para o cinema, né? Teve esse caminho, não é mudança, porque você não deixou, você juntou, né, a linguagem Exatamente. e você acabou criando a Maloco Filmes. Malaco. Malaco, olha aí eu falando errado. Então você vai ter até que falar sobre por que é Malaco. A Malaco Filmes, e onde você teve vários curtas premiados, né? Nós temos aí nacionais e internacionais. Fala um pouquinho pra gente. Cara, a Malaco Filmes, o que existia antes era um projeto chamado Filme Banal, sabe? Que era onde eu produzia para videoarte, sabe? A minha ideia era... Eu não imaginava que era possível fazer cinema, sabe? Então eu pensava mais na galeria, porque aqui em Anápolis tem uma galeria, e eu pensava em experimentar nesse lugar, né? E eu passava a produzir, eu produzia muitos vídeos para a internet e pensando nesse espaço da galeria. E aí eu produzi um vídeo sobre as eleições, e aí eu participei do TEIA com um projeto do Paulinho, o da galeria. Eu acho que ele até participou aqui já, né? Sim, o Paulo Henrique. E ele fez o projeto TEIA, e lá no projeto TEIA eu apresentei esse vídeo. E lá o vídeo pareceu muito cinema, ele não parecia algo produzido para a galeria. E ao perceber isso, eu volto, começo a produzir, a mexer no vídeo e dar forma para ele para cinema. E eu pensava, será que é possível? Será que eu consigo dar esse formato de cinema para isso? E aí eu fiz e inscrevi no Festival de Anápolis, foi o único que eu escrevi, né? Eu escrevi no Festival de Anápolis e ele passou. Aí quando ele passou e ganhou, eu passei a refletir sobre o processo. Enquanto eu estava refletindo sobre o processo, ele também passou no FICA, na Mostra ABD do FICA. E aí eu percebi que tinha algo sério ali e comecei a pensar o projeto. E vendo o meu percurso, o que eu percorri até então, eu percebi que eu sempre utilizei muito de uma malandragem para produzir. Uma malandragem de que eu tinha pouco recurso e eu precisava produzir com esses poucos recursos. Então, a malandragem está sempre aí, em tentar se esquivar, sabe? Em tentar fazer algo que não tem, em se desviar e ter aquele swing e tal. E malaco é uma corruptela de malandragem. É uma gíria do rap que os caras usam. Eu achei que malaco é uma atualização muito boa da palavra malandragem. E aí eu me apropriei dela. Falei, malaco porque ela tem tudo isso, né? Esse vídeo do 1989, que foi meu primeiro filme, né? Que ganhou lá no
na Mostra BD no FICA também, que foi uma surpresa para mim, né? Que me deu mais combustível para produzir e para chegar até aqui, né? Aí eu pensei, pô, meu processo é todo esse, aí tirei o nome Filme Banal e assumi Malaco. E aí passei a pensar dos moldes de cinema desde então, desde 2015. Cinema é minha forma principal de reflexão. Eu produzi, produzi o curto em 1989, depois produzi o Muitos Me Seguem, Primavera 92, Da Margem do Rio Mar, Rapaz Comum e Mondo 75. Mondo 75 foi acho que foi o meu curto que mais circulou. Ele passou na Itália, passou na Inglaterra e passou na Turquia. Olha, Passou em alguns festivais aqui no Brasil. Um festival que eu gosto muito, que é o Mostra do Filme Livre, né? Passou no FICA também, passou no... eu tive um filme também que passou na mostra principal do FICA, que é o Da Margem do Rio, que é um filme que eu gosto muito. Porque esses filmes, o que acontece é o seguinte: com o prêmio que eu ganho em 2015, com o 1989, eu compro uma lente, compro um tripé, posso pagar uma galera para me ajudar, tipo o MZ, que está aí comigo desde então. Eu, inclusive, esqueci de falar para ele da live, ó. Ele falou para avisar, agora já era. Eu pude, sabe, começar a ter acesso a umas paradas que eu não tinha, porque meu primeiro curta foi feito com uma T5i, T3i, com a lente, com kit básico, sabe? E aí eu, com muitos me seguem, aí eu passo a ter acesso a um outro material. E aí da Margem do Rio eu compro uma câmera de filmagem mesmo, né? Uma Blackmagic Pocket, e já estava com algumas lentes. E aí eu saio pela cidade para filmar, eu tento experimentar o que é essa coisa de percorrer a cidade, mas através de uma questão política, né? Era a época da eleição, 2000 era as eleições municipais e muito se falava sobre o povo, que é o povo é isso, o povo é aquilo. E eu saí com a câmera para tentar entender um percurso entre a minha casa e a escola da minha filha, o que era essa coisa de povo. O que é o povo? O que, que significa povo, né? Então eu saí filmando e nasceu esse filme, que é parte dessa questão política. Filme que eu gosto muito, assim. E aí o Mundo 75, o Mundo 75, é o que mais tem esse signo da Malaco, porque ele é um filme feito totalmente dentro do quarto, desse meu quarto de trabalho, que é praticamente um estúdio ateliê, que só existe graças aos prêmios de cinema também. que foram, e isso a gente vê a importância, né? Foram fundamentais para me estabelecer e poder ter acesso a um respiro, né? Porque eu produzo a partir da carência, mas isso dá trabalho pra caramba, né? Não é moleza, não é fácil. Às vezes você tá no limiar ali do aluguel vencer, tá ligado? Às vezes você tá no limiar de algum problema ali, você tá pensando em arte o tempo todo e você tá fudidaço, como você faz. Se você tem um alívio de ter, pelo menos o seu aluguel, a internet e a água garantida ali, sabe? Você não precisa ter carro, não precisa estar com muita coisa ali, tá ligado? Se você tem esse básico para você poder manter sua pesquisa, isso já é coisa demais, sabe? Mas não é o ideal, saca? O ideal é mais, é você poder garantir sua alimentação e tudo mais, mas você parte sempre do básico, você está sempre pensando do básico para garantir sua produção, né? E o Mundo 75, ele nasce de dentro do meu quarto, ele é feito com cortes de revista, e ele é um filme que mostra minha... Esse sim é um dos filmes mais estranhos, assim, para quem for ver. E é engraçado que é estranho no primeiro momento, mas as pessoas compreendem muito de imediato o filme e gostam, sabe? Porque... Se identificam, né? Porque, assim, a experimentação da imagem está em todo mundo. É porque, às vezes, você tá muito dentro da sua rotina, você está preocupado com os seus problemas e tal, mas você sempre para assistir um filme, para ouvir uma música. E não tem essa, assim, das pessoas não entenderem um filme experimental ou de investigação. Porque, assim,
Você, por exemplo, pegar um filme e colocar o início no final, o final no meio e o meio no início, quando chega no final você compreende que houve uma inversão, e ao compreender aquilo aumenta o prazer que você teve de experimentar uma obra. É por isso que as pessoas gostam muito dos filmes do Tarantino. É um cara que todo mundo que chega em cinema gosta, porque ele brinca com isso. Você teve a experiência do experimental, mas dentro de um rolê bem pop, né? E o Mundo 75, ele é um filme que é experimental, mas ele tenta brincar com as elipses, né? Com os espaços entre as imagens, né? E aí ele cria uma narrativa de 7 minutos contando a criação, o surgimento de uma civilização e o colapso dessa civilização e a busca por outras realidades, né? E assim, em 7 minutos eu consegui sintetizar isso e colocar a minha vontade de chafurdar nessa coisa do que é narração, né? E de como a imagem e o som tramam, né, para acontecer essa narração, e como você que assiste utiliza seus repertórios para preencher os espaços da imagem. Porque nós consumimos muita imagem, nós consumimos muito filmes, e a gente não sabe o que faz com esses filmes. A gente não sabe o que faz com essa música. A música é mais fácil saber o que faz, porque às vezes quando você está triste, você lembra daquela música, ou você fica com ela na cabeça, você coloca para ouvir. A música, ela sempre tem esse viés emocional de companhia mesmo, você precisa da música, ela está ali, ainda mais com celular e internet, ficou muito mais fácil você acessar aquela música que você precisa para aquele momento, sabe? Mas a imagem geral você consome pra caramba, então você pode utilizar esse repertório, e o meu trabalho é justamente brincar com esse repertório de imagens que as pessoas têm, sabe? Por isso que eu gosto muito de chafurdar no banal, cavar o banal, procurar imagens banais. E é engraçado que a maioria das pessoas fala, pô, mas lembra a casa da minha avó, cara, tem algo. O cara não estava nem lembrando da casa da avó dele, estava em outro rolê, e a imagem despertou um afeto no cara. Isso é muito... O que eu acho interessante é isso, o seu trabalho busca isso, busca proporcionar às pessoas, né, a buscar coisas da infância, a vivência dela. Então é muito interessante. E me fala um pouquinho que você falou de usar a música. E você trabalha com música, né? A música para você já vem de um tempo. E contam para mim um pouquinho sobre essa sua criação junto com o cinema e também a sua criação com o CDMB. Como que foi isso? CDMB é sigla de Casa das Máquinas Batidas. Casa da Máquina é o lugar onde tem as máquinas de uma empresa e tal, fica. E batida de batida. Antigamente, no rap, a gente chamava base instrumental de batida, sabe? Então, os beats. Eu acho que é a minha forma de me manter dentro do movimento hip-hop, assim. A minha produção musical é uma forma de me manter dentro do movimento hip-hop, assim, que é uma parada que eu tenho uma gratidão absurda. Que o rap foi a minha primeira formação política, foi o que me deu senso crítico para tudo. Os anos 90, cara. Não dá nem para falar o ano, porque quando eu produzi, eu consumi desde 80, quando eu comecei a consumir tudo, de todas as épocas, né? E essa produção que já estava lá, ela me deu base para uma visão crítica da realidade, e eu sou muito grato a isso, porque se não fosse essa visão crítica de realidade, eu não seria o que eu sou, sabe? Eu acho que se tivesse mudado esse fator, eu não estaria aqui de jeito nenhum. Então, a minha produção de beat, principalmente utilizando a técnica de sample, de recorte de outras músicas, é uma forma de dialogar com esse rap, com o hip hop, sabe? E aí, a partir desse encontro com a internet, Fruit Loops e tutorial, eu percebi que era possível produzir essas bases de rap. E aí eu comecei a produzir bases de rap em 2010 e tal. E aí eu queria expandir isso, eu não queria mais... Eu queria que fosse base de rap, mas eu queria que tivesse independência musical, de música instrumental. E eu comecei a procurar outros meios. E foi aí que a gente se encontrou, que a gente se conheceu. Que entra a história do jongo, né? Que eu entro para o jongo para aprender percussão, em 2013.
2012, Olha que 2013. delícia. 2012 para 2013, enquanto o mestre, eu faço quase um ano de aula de percussão com ele, a gente trabalha no jongo, todo sábado a gente estava lá batucando e dançando, você lembra, né? Você foi um dos primeiros alunos do mestre aqui na Foi. associação. Eu não tinha tambor e ele falava para mim, ó, quem quer aprender, aprende de qualquer jeito. Eu aprendi tocando na cadeira. E eu ouvi o mestre falar aquilo, eu falei assim, pô, cara, se ele aprendeu, eu consigo também, né? Eu chegava em casa, eu pegava a cadeira e tentava tirar aquela nota mais difícil, né? Que é o slap. Tirar o slap era muito difícil. Aí eu chegava lá e taca a dedo na madeira, taca a dedo na madeira. E aí eu fui aprendendo, fui tirando. Eu cheguei lá e eu evoluía muito. Ele falava, mas você tá aprendendo rápido. Eu ficava na cadeira lá também, né? E aí Outro que ele mandava era no prato, né? e aí eu comprei meu primeiro tambor lá em Goiânia, um atabaquezinho de 6 polegadas, se não me engano. Ele é pequeno. O mestre tem esse tambor até hoje. Que eu troquei com ele do djembe, o djembe dele tá aqui e ele tá com o meu atabaque, né? E aí eu comecei, e foi uma experiência muito foda. Aquela época do Jongo, você sabe, né? Acho que foi uma das primeiras manifestações aqui na cidade. A gente ia lá sábado e começava. Eu chegava 2 para aula e ficava até 4, enchia de 4 até 7 da noite, dançando e tocando, e dar limão no couro. E foi uma experiência muito foda ali. E aí eu conheci o Salu nessa mesma época, o José Salu, não sei se ele tá online aí. O José Salu foi um encontro muito massa na minha vida, porque o cara é um gêniozinho mocado aí na cidade, sabe? O cara é multi-instrumentista, cara, desenhista. O cara é absurdo, o Zé Salu. E ele curtia muito instrumental e beat. E aí eu comecei a coligar com ele na produção. Nessa mesma época eu ia pro Jongo, e a casa dele era do lado do Jongo, eu já colava na casa dele e ia produzir. E a partir dali que surgiu o CDMB, essa investigação de música. Eu produzi meu primeiro disco ali, influenciado pelo Salu total. O Salu é uma influência muito boa na minha vida e tal. E aí esse rolê do som que sempre vinha junto, ele começa a se tornar primordial ali. Eu não consigo ficar sem produzir música. Tipo, eu tô sempre escrevendo direto, mas a música ela é fundamental assim na minha vida como literatura. E aí quando eu passo pro cinema, a partir de 2016, a partir de 2015 eu passo a ler mais sobre cinema. Eu já lia, eu já tinha uma cinefilia, eu já assistia muitos filmes, eu já tinha uma trajetória em cinema que eu aprendi em 2008 com os coletivos. Esse coletivo me abriu muita visão para a imagem, para a imagem artística, né? Eu passei, por exemplo, a me identificar muito com os impressionistas e tal, a gostar de arte a partir desses encontros, e também de cinema, né? Eu passei a partir ali de Bergman, o cineasta sueco, parti assistindo os filmes dele e tal, comecei a construir essa cinefilia, que aí quando eu começo a entrar no cinema, se eu não tivesse tido esse contato com essa cinefilia, não praticasse o ato contínuo de assistir filme todo dia, eu talvez não tinha conseguido continuar minha produção. Para você ver como que as coisas... Eu nem imaginava que seria cineasta, sabe? E eu assistia filme porque eu gostava muito de... Na verdade, eu assistia filme porque eu queria aprender a fotografar. Então, era como uma aula de fotografia para mim. Quanto mais foda a fotografia, eu saía fotografando por aí. E eu estava criando um repertório de cinema sem saber, sabe? Aí, a partir de 2015, 2016, eu encontro um cineasta armeno que me levou para essa questão do som, que é o Pelechian, Astava Pelechian. E aí esse cara faz eu começar a prestar atenção na ideia do som. Porque quando a gente assiste filme, geral assiste um filme assim, por exemplo, você assiste o resultado final, que é a história sendo contada. Mas para essa história ser contada, você tem a fotografia sabendo recortar, você tem o som tendo sua oscilação de volume, destacando um objeto ou outro, sabe? Você tem os efeitos especiais, são vários dispositivos em um para contar uma história, e você não percebe porque você está olhando a camada final, que é a história sendo passada.
E aí eu passei a perceber esse rolê do som, sabe? Como o som era importante para o filme, como é importante essa pesquisa do som. E aí o mundo 75, ele é justamente isso. O som lá é mais importante que a imagem. Por incrível que pareça, o som lá é mais importante. Sem o som, eu duvido muito que aquelas imagens funcionem de alguma forma. Então a minha intenção ali era construir um som, Não sabe? daria o efeito que você gostaria de passar naquele momento, né? O som ele é muito importante nesse quesito. Nossa, muito legal. É muito interessante isso, para a gente entender isso, entender como é o seu trabalho, né, que você faz, não é só a imagem. Por isso que você acaba integrando todas as linguagens, né? Desde a escrita, do som, da música e do cinema, da Acaba que é fotografia. uma coisa só que me interessa, é a imagem. Porque tem imagem sonora, tem imagem que a palavra gera, tem imagem que essa partícula de pixels gera. Eu acho que no fundo me interessa a imagem, sabe? Muito legal ouvir isso. E me fala um pouquinho, Rei, como que você está enxergando as políticas públicas de fomento à arte, né, nesse momento? E o que você acha que dificulta o acesso da população em tais políticas? Eu até 2013 eu consegui a minha câmera, consegui ela usada, né? Comprei na internet. Na época já era um dinheirão, eu comprei essa câmera por R$ 900. Em 2013 era um dinheirão, sabe? Mas eu fiquei muito feliz com isso, pô, câmera básica. Quem tem uma T3i, eu falo sempre, não abre mão não, porque é uma das câmeras que produz uma imagem mais bonita, assim, e tem aquela coisa de ser a primeira máquina digital, assim, para você filmar e tal. E aí eu consegui essa câmera, sabe? Que me possibilitou fazer muitas coisas, sabe? Mas o Festival de Cinema de Anápolis, cara, foi fundamental, assim, para mim nesse quesito, assim, de conseguir mais recursos para produzir imagem, né? E não só isso, cara, o Festival de Cinema de Anápolis me colocou em contato com muita gente, cara. Foi um segundo momento importante, assim, esse primeiro momento em 2009, assim, eu encontro gente da internet, aí eu viajo, tá ligado? Passa a trocar ideias. MSN 24 horas. Não sei se você lembra do MSN. Era MSN direto, o tempo todo. E não era no celular, então você tinha que ficar grudado no computador, sabe? E era conversando com gente. Cara, na época, eu fui amigo do Criolo. Esse Criolo que tá aí, eu fui amigo dele no Orkut. Ele tinha 75 amigos, a gente trocava ideia lá. Orkut, velho. Eu troquei ideia com ele, troquei ideia com outros caras do rap. Muita gente. Nossa, gente demais, cara. Tipo, só pra você ter ideia. Agora, com o cinema, eu pude ter acesso a outras pessoas. Tipo, pude ter acesso a uma gama imensa de produção. Porque o cinema, ela é a arte mais nobre hoje, porque ela sintetiza isso. O artista plástico, o artista visual, o músico, sabe, o escritor, tá todo mundo nela, sabe? Então, quando você fala de cinema, você está lidando com gente. E assim, você pode ser artista visual e ter uma cinefilia, sabe? Ter um cultivo do cinema, ter os seus autores que você gosta, os filmes, a época. Então você tem uma pesquisa que enriquece o seu trabalho. Se você for músico e for cinéfilo, tiver uma cinefilia, isso enriquece o seu trabalho. Se você for ator, atriz e for cinéfilo, tiver uma cinefilia, você enriquece o seu trabalho. Então, o cinema é uma parada que enriquece muito as outras artes. Então, por isso que quando você fala em cinema, você entra em contato com muita gente. E a partir do Festival de Cinema de Anápolis, eu tive contato com muita gente que me ajudou pra caramba, assim, sabe? E a importância, né? Me ajudou a cair no vício da bebida de vez também, né? Mas... Vou lembrar, os afters. Muita cachaça. Mas nessas cachaças também teve treta pra caralho, teve discussão pra caramba, assim.
teve muito laço diminuído, assim, teve muito laço que se aproximou, né? Eu consegui muitos amigos aí, uns caras que hoje eu posso falar que é fundamental na minha vida, assim. E assim, se não fosse esse investimento no cinema, cara, de uma cidade de médio porte, igual Anápolis, que não tem uma tradição cultural, sabe? Quem faz cultura e arte em Anápolis rala pra caralho, batalha pra caralho pra tentar manter e não tem o retorno devido, sabe? Com esse festival de cinema surgiu muita gente massa aqui, né? O Daniel, o Matheus, com o fomento depois do Fundo Municipal, saiu Eduardo Rosário, né? Saiu todas as outras manifestações artísticas também que estão aí na luta, né? Mas é fundamental o investimento do Estado, principalmente em cidades de médio porte igual a gente, né? Porque a gente precisa ainda trabalhar com o público, precisa trabalhar com a nossa linguagem, precisa criar esse espaço, você precisa manter o seu desejo ativo, né? De partir daqui para tentar dialogar com outros universos artísticos, sabe? E é muito difícil você ser de periferia. E ser de Anápolis é ser de periferia, porque você dá uma periferia cultural e artística, se você ser daqui sem apoio nenhum, sabe? Foi graças a esses fomentos que as pessoas passam a escrever projetos, passam a disputar projeto de âmbito regional, né? Então, esse investimento foi muito fundamental. Hoje, eu acho que você ia fazer essa pergunta, eu já vou atropelando essa pergunta. Hoje, com esse rolê da pandemia, a gente está completamente largado, completamente abandonado, sabe? A gente vê aí que a gente tinha um pagamento aí para acontecer para a produção, eu tinha um filme para fazer, já não tem o menor sinal de que vai acontecer esse pagamento, a gente está na luta, a gente vê o conselho esvaziado, quer dizer, no momento que a gente mais precisa de um poder público que possa dialogar, pelo menos dialogar com a gente, pelo menos trocar ideia, falar, olha, calma que vai acontecer algo, nem isso. Então a gente está completamente largado, tá completamente... E aí você volta para o zero. Como eu estou sempre nessas mediações do precário, da falta, do limite, né? A Malaco Filmes é isso. Não é uma parada para você romantizar, igual eu falei, não é legal. Legal você ter, ao menos, comida e energia e água para você trabalhar, né? Não é legal Então, romantizar esse precário. Mas, tipo assim, você tá de volta a isso de novo porque você não tem a quem recorrer. Porque quem vai sair de casa para produzir, para consumir algo? Quem é que vai comprar se ninguém tá tendo dinheiro para nada, tá ligado? É uma parada complicada. Então o artista tá sendo o primeiro a tomar chibatada dessa fita aí, sabe? Você perguntou alguma coisa? o que eu ia te falar sobre isso, o que você está produzindo, como que você está encarando esse momento, né? E você já introduziu isso. Porque nesse momento que a gente não pode sair, não estamos podendo fazer muitas coisas, você que faz cinema, que é na rua, né? Você faz também esse projeto que é de rua, e você precisa do poder público nesse momento. Você está precisando que cumpra, né? Só cumprir o que é lei e o que está para ser pago. E não estamos conseguindo isso, não estamos conseguindo nem esse diálogo hoje com o nosso secretário de Cultura. E você também, como conselheiro, eu e você estamos lá como poder público, e também a gente não... E também sem muitas condições de fazer, buscando alguns movimentos para que isso se resolva, isso aconteça. Então me fala um pouquinho, como que você está desenvolvendo seus projetos agora, com essa pandemia? Você está parado? Você está fazendo alguma coisa? Como que está isso? Eu terminei um curta agora. Mandar um salve aí pro Henrique, MC de novo, minha mina Lia aí. Galera que me ajudou na produção, o Roberto também, né? O seu Edson. A gente terminou um curta agora, meu primeiro curta de ficção. E aí eu editei ele nessa pandemia, né? Esse lance de ficar em casa. Eu já sou muito de ficar em casa, né? Mas ficar
amplitude que deu a pandemia e eu pude terminar o curta, né? Aí eu tinha recebido eu tinha esse outro curta para fazer, que eu ia começar a planejar ele, mas eu não sei como fazer, porque a gente tem uma troca de representantes do poder agora, no final do ano, né? E a gente não sabe se a gente planeja o que realizar, o que estava contemplado pelo fundo, a gente não sabe se... Tipo assim, tá uma bagunça, eu não sei o que fazer agora. Eu não sei se eu trabalho nesse projeto para a realização dele ou se eu penso outra coisa, porque não estou confiando muito que o poder público vai cumprir suas promessas. Então é aquilo que eu falei, você volta ao precário de novo, você volta a ter que ir se virando, a ir produzindo com o que tem aí e sempre à espreita, né? Esperando para ver o que rola. Mas projeto, por agora, eu só estou estudando mesmo, estudando e estudando. Não estou podendo fazer muito. Faço alguns trabalhos de fotografia e vídeo por fora, sim, mas com poucas pessoas, máscara, essa limitação toda, né? Sim. Mas projetos está complicado. Eu acho que a gente precisa ainda ver. Eu acho que os próximos meses, agora, eu acho que até agosto a gente vai ter uma noção mais clara do que é essa coisa da pandemia. Inclusive, eu tenho uma oficina de fotografia nas escolas que era para realizar e a pandemia também não permitiu. Ia ser minha primeira oficina assim, para o público infanto-juvenil, que eu estava empolgadaço para fazer agora. E assim, eu não sei, nem essa oficina eu Não tô tem planejando. possibilidade. Não tem condição. É uma situação complicada. E já para finalizar, porque a nossa conversa foi tão boa e passou super rápido. Nem vi o tempo passar. Então, nós já vamos para a última pergunta. Mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Rei, pode mandar aí, que nós vamos fazer essa pergunta para ele. Mas para a gente finalizar, Rei, eu vou meio que... eu queria que você falasse para a gente se tem alguém da área que você admira, né, que você se inspirou, e o que a cultura e a arte trouxe para a sua vida. Qual foi a situação que te marcou, que se você não fosse da arte, você não tinha vivenciado? Cara, tem tanta gente que me inspirou, assim, em vários níveis, assim, eu vou ficar com os da raiz, assim, para não dar briga com a galera, assim. Porque a Maya Daren, eu acho que a galera que quiser investigar, é uma mina que me influenciou pra caralho. Thaís DJ1 e Racionais, é isso aí. Fotografia, eu acho que essa primeira galera do Instagram, cara, foi uma parada muito foda, porque era uma galera que tava ávida para descobrir o que era isso, esse rolê do dispositivo de postar no... Ali teve uns 50 ali, cara, que me ensinaram coisa pra cacete ali. Em música, já falei, no quesito de fotografia também, galera do... Aprendi muito com as artes plásticas, né, os impressionistas pra caralho. Essa galera me inspira pra cacete, assim, Paul Klee. Pô, foda que eu tô falando os nomes e a galera quiser pesquisar, como que eu faço? Eu podia digitar aqui, né? Porque é importante. No final, nós vamos fazer uma postagem com todas as pessoas que você citou. Eu te passo, se alguém se interessar por esses caras, eu passo o nome certinho, porque falaram. Agora, a situação, você fala a situação que a arte me possibilitou vivenciar, cara. Sim. Foi isso, né? Sim. Acho que as bebedeiras lá em Goiás, velho. Foi foda pra caralho. 5 dias bebendo e falando de cinema, cara. Indo pro Morro do Macaco Molhado. É férias aquilo lá, mano. Aquilo é um descanso, tá ligado? Aquilo foi foda pra caralho. Salve aí pra galera do grupo secreto aí, ó. Bando de safado. Todo mundo odeia Bacurau, viu? Deixar registrado aí. Ninguém lá gosta de Bacurau, não. Bacurau é uma coisa de otário. Muito bom. Rei, eu quero te agradecer imensamente por esse aprendizado. Eu acho que você acaba trazendo para a gente um aprendizado, um novo olhar, né? Um olhar desconstrutivo. Acho que é isso que a gente vê em você, buscar o que não é
o que está ali, mas o que vem atrás de tudo que você gostaria de falar. Então, eu quero te agradecer imensamente pelas suas palavras, pelo seu conhecimento. Espero que você mostre logo o seu trabalho, que a gente resolva logo tudo isso, tá? E um beijo para você e deixo com você para despedir. Foi massa pra caralho. Eu até empolguei, achei bom. Podia ser um tempinho a mais aí, né? O Instagram não deixa. Ia ficar nós dois até 3 horas da tarde conversando aí, né? Valeu, gostei do convite. Nós que agradecemos. Vamos ter outras oportunidades. Eu fico muito feliz. O cinema agradece, a Anápolis agradece você por tudo, pelo que você propõe, pelo que você faz. Então, a gente agradece muito. E lembrando, se alguém tiver interesse, né, tem interesse em falar com o Rei, acessa as suas redes sociais, entre em contato com ele. Nós vamos fazer a divulgação de todas as pessoas que ele falou, de tudo que ele citou, para a gente ter mais conhecimento, estudar um pouco mais, né? E lembrando que quinta-feira vamos estar com o Marco Antônio Cavalhais, que é um produtor, que é presidente, diretor, né, diretor do Grupo Folclórico. Então, quinta-feira a gente aguarda. E agradecer também os nossos apoiadores, né, que é o Danilo Costa, arte finalista, e Clínica de Reflexologia Lírios de São José, e a produção Taon e Espaço Cultural. E espero vocês até quinta. Linda! Você participou com a gente da live, que coisa boa! Um beijo para você! E um beijo para todos que entraram. Muito obrigada, cada um que esteve aí com a gente até agora. Não consigo falar o nome de todo mundo, mas sintam-se abraçados, beijados, tá? E um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Só quero descobrir como... Você desliga, né? Sim, só um minutinho que eu vou tentar aqui. Então, tchau. Vou comer o café.